Olá pessoal, meu nome é Reinaldo Cavasso, eu sou professor da UFABC desde 2008 e esse vídeo é sobre a resolução de exercícios da disciplina de fenômenos eletromagnéticos. Nós vamos abordar agora um exercício que envolve indutância. Então vamos ao exercício. Esse é um exercício da lista 9 do Moodle da disciplina de fenômenos eletromagnéticos e fala a seguinte coisa. Ele diz que tem um indutor na forma de solenoide, contendo tantas voltas de tanto comprimento e diz como é o decaimento da corrente no condutor, da corrente elétrica. Ele te dá a taxa de decaimento e fala que isso induz uma força eletromotriz de um certo valor e pergunta qual o raio do solenoide. Né? A princípio você olha para esse problema e pensa que, peraí, eu sei a indutância de um solenoide, eu sei o campo magnético de um solenoide, mas como é que eu relaciono as coisas? Vamos por partes. O campo, né, no interior de um solenoide, se você utilizar a lei de Ampère, né, você pode usar a lei de Biot-Savart também, mas como tem uma alta simetria, um solenoide ideal, o campo de um solenoide ideal no interior dele é dado pela constante μ0, N sobre L, que é o número de espiras por unidade de comprimento, multiplicado pela corrente I. Bom, esse é o campo. E o fluxo do campo magnético no interior do solenoide? Né? O fluxo é basicamente o número de espiras vezes o fluxo em uma única espira, que é esse campo, vezes, se você tem um solenoide circular, né, vezes π vezes r ao quadrado. Né? Veja que o problema pede o raio do solenoide. Né? Então, aqui nós temos o fluxo através de um solenoide circular. Né? Se eu aplicar esse campo aqui nessa expressão, eu fico com essa expressão para o fluxo do campo magnético no interior do solenoide. Mas e daí? Isso não é o que o problema pergunta. O problema fala que a corrente decai a uma certa taxa e diz qual é a força eletromotriz induzida. O que mais a gente precisa saber? A força eletromotriz induzida, pela lei de Faraday, é o negativo da taxa de variação do fluxo magnético. Se nós fizermos essa derivada aqui, o que vai acontecer? A única coisa aqui que depende do tempo, né, é a corrente elétrica. Né? O N não depende da corrente elétrica, o μ esperamos que não dependa, o L, o comprimento do solenoide, não depende, e também o raio não depende do tempo. A única coisa no problema que depende do tempo é a corrente elétrica. Tá? Muito bem. Veja o seguinte, o problema, o enunciado te dá a força eletromotriz, o número de voltas do solenoide, né? Te dá o comprimento do solenoide e essa taxa de decaimento da corrente elétrica. Né? E basta você encontrar o R. Né? Então, isolando o R nessa equação, você tem a resposta ao seu problema. Né? Um problema que parecia complicado, de fato, em 4 passos nós resolvemos ele muito rapidamente.